Café na Pauta, agregando valor ao produtor rural. Aqui você agrega conhecimento para aumentar os cuidados com a sua lavoura. Aqui você se conecta com as novas tecnologias do plantio à colheita, diminuindo assim os custos de produção para valorizar o seu café. E tem mais, agregando mais conhecimento na comercialização do seu café. Café na Pauta. Realização: Super Rede de Rádio Minas FM, a rádio do produtor e da produtora rural. Oi, senhoras e senhores, estamos aqui começando mais um podcast Café na Pauta, amigo produtor, amigo que é nosso internauta, seguidor. Não esqueça de dar um like sempre no canal e apertar o sininho para receber as notificações dos próximos programas. Hoje, mais uma vez, Leandro Costa com a gente. É um prazer, Jones. É um prazer estar aqui trazendo mais um assunto muito relevante para a cadeia do agronegócio café. No nosso papo de hoje, nós vamos falar sobre ensinamentos, nada como conhecimento na vida. Exatamente. Nós temos aí a nossa região, que é uma região cafeeira, o nosso estado, que é muito representativo dentro da produção de café para o Brasil e para o mundo, né? E temos aqui do nosso lado uma das principais praças de comercialização de café do Brasil e, por que não dizer, do mundo. Né? E dentro desse contexto que nós vamos explorar hoje, o conhecimento, a educação, formação de mão de obra é super relevante. E para isso nós trouxemos aqui o nosso amigo Roberto Barata para falar um pouquinho sobre o Centro de Excelência em Cafeicultura, que está instalado aqui em Varginha, do nosso lado. Centro de Excelência. É interessante falar muito disso. Roberto, seja bem-vindo ao nosso podcast, ao nosso papo aqui hoje. É um prazer estar aqui para conversar com vocês, para todos que nos ouvem, nos veem, e falar um pouquinho sobre essa importante parte do agronegócio, que é a parte do aprendizado. O Centro de Excelência é um Centro de Excelência em Cafeicultura, não é um Centro de Excelência de Varginha, nem do sul de Minas, é um Centro de Excelência nacional. O Senar Central, ele privilegia 10 das principais cadeias do agronegócio brasileiro, e uma delas é a cafeicultura. Nós somos o terceiro centro de excelência construído, mas existe um de bovinocultura no Mato Grosso, existe um de fruticultura na Bahia. Vai pegando por aptidão? Aptidão, por exemplo, o sul de Minas Gerais produz metade do café do Brasil. Perfeito. Então, assim, o Centro de Excelência em Cafeicultura é quase que direcionado para Minas Gerais. E, por exemplo, o sul de Minas produz a maior parte desses cafés. Mas é um centro de excelência que fala de cafeicultura. Ele não fala, por exemplo, o café principal aqui de Minas Gerais, por enquanto, é o café arábica. Mas nós, enquanto centro de excelência, nós temos que formar e preparar esse curso, os nossos materiais, nós temos que falar dos cafés. Por exemplo, o Conilon capixaba, nós temos que falar sobre o Robusta amazônico, nós temos que falar dos cafés de São Paulo, da Alta Mogiana, que é o arábica. E Minas Gerais, através de outras instituições de pesquisas, tipo o EPAMIG, está começando a se preparar a produzir café, o canéfora, que seria o Conilon ou Robusta, para variedades cultivares que se adaptem a Minas Gerais. Então, assim, a pesquisa trabalhando, o ensino passando isso para frente. Minas Gerais é importante na comercialização, no beneficiamento, o Brasil cada vez consumindo mais cafés especiais, melhorando, o brasileiro está sentindo prazer em degustar bons cafés. É tudo muito, muito rápido. A profissionalização dentro da cadeia do agronegócio café é muito forte e muito rápida. E você falou que Minas Gerais está se abrindo para outros tipos de café. Isso por quê? É necessidade para experimentar? É realmente uma variedade que precisa ser plantada aqui? Tudo isso, o produtor ele percebe muito. Preço, por exemplo. Hoje no mundo está ocorrendo uma falta de café ou canéfora. Tá. Países como a Indonésia e o Vietnã estão tendo dificuldade de entregar os seus cafés. O que acontece? Mesmo com a falta do café ou canéfora, influenciou o preço do arábica. Demais. Então, por exemplo, o preço é importante. Hoje, e o canéfora tem uma produtividade elevada. Não tem a bebida do arábica. Então, por exemplo, nós temos regiões aqui que são aptas a plantar o canéfora. O canéfora você planta em altitudes mais baixas. Então, nós temos a região de Valadares, ela indo para a Teoflotone, está começando a se produzir o canéfora.
E ele tem uma produtividade mais elevada. Então, assim, eleva a produção porque o mundo está tendo dificuldade de entregar cafés. A gente brinca que hoje o maior mercado que cresce na cafeicultura é o chinês. A gente fala assim, se o chinês parar de tomar tanto chá e tomar assim, de manhã cedo um cafezinho, à tarde um chá, a gente vai ter que produzir muito mais café. Lavoura, né? Haja lavoura para atender toda essa demanda. É verdade. Então, assim, é uma cultura que tem uma tendência muito grande. Hoje a bebida mais consumida do mundo, qual que é? Água. É a água. A segunda mais consumida é café. É o café. É impressionante. Exatamente. Ô Barata, e dentro deste contexto que você está nos trazendo, o que nós podemos falar a respeito do Centro de Excelência em Cafeicultura? Está instalado aqui em Varginha. Sim. O que ele oferece hoje? Qual é o público-alvo desse Centro de Excelência? Nós fazemos parte do sistema FAENG-SENAR. O nosso público prioritário é o produtor rural, o cafeicultor e seus colaboradores, ou seja, seus trabalhadores. Perfeito. Nós atuamos também com o público urbano, mas o nosso objetivo principal é melhorar a renda e a qualidade de vida do nosso produtor rural. Por quê? Porque o SENAR, o sistema FAENG-SENAR, é um sistema privado. Muitos pensam que é um sistema público, mas não é. O produtor, quando emite uma nota fiscal de venda, por exemplo, de café, 0,2% ele é direcionado para o SENAR. Então, esse dinheiro entra para o governo, como se fosse uma taxa, uma tarifa, e depois volta para o SENAR. Exatamente. Então, através desse dinheiro, nós temos que oferecer esse retorno ao cafeicultor. E todos os nossos cursos são gratuitos. Uhum. O Centro de Excelência, o nosso principal produto, é o curso técnico em cafeicultura. Ele é presencial, ele na verdade é um curso híbrido. Ele, através de 80% de atividades presenciais e 20% atividades online. Por que é importante isso? Porque hoje em dia o profissional ele tem que entender que ele também tem que trabalhar em ambiente virtual, home office, o que for. Então não adianta ele trabalhar só presencialmente. Apesar de se chamar técnico em cafeicultura, o nosso objetivo não é formar a pessoa para trabalhar simplesmente dentro da propriedade. Uhum. Nós damos uma formação para que os nossos futuros profissionais trabalhem em todos os elos da cadeia do agronegócio e o café. Desde a cadeia de insumos, defensivos, maquinário, entra na propriedade rural, a produção através do planejamento da produção, a execução dessa produção e a parte de controle. Ele tem que saber fazer a gestão, não é só produzir como produzir, é fazer a gestão de todo esse processo. E também damos noções para esses futuros profissionais, para terem noção de comercialização, mostrar para ele que, por exemplo, uma cooperativa de crédito é agronegócio, uma cooperativa de consumo é agronegócio. Então você vai dar uma ideia do todo, de toda a cadeia, de todo o complexo, isso, vamos dizer assim, daquela atividade. Exatamente. Ele tem que ter essa noção, porque hoje o maior empregador desse país chama-se agronegócio. Agronegócio, exatamente. Entre 3 a 4 empregos, 3 empregos e meio gerados dentro do Brasil, um vem do agronegócio. Perfeito. Uhum. E as pessoas, por exemplo, se você conversa lá, eu conversei com um administrativo de uma cooperativa, uma grande cooperativa, eu falei assim, você trabalha no agronegócio? Ele falou, não, eu trabalho no administrativo. Ela não tem noção que ela trabalha dentro do agronegócio, numa empresa. Para o agronegócio. Ou para o agronegócio. Mas quem gerou aquele emprego para ela foi o agronegócio. Sim, direto ou indiretamente. Exatamente. Então, assim, hoje o brasileiro tem que ter essa noção da importância do agronegócio e ele tem que ter uma formação para fazer isso. Ô Barata, não é um curso de faculdade, o cara tem que estudar para fazer uma engenharia agronomia, tem que estudar. É um curso técnico. E quanto tempo dura cada curso desse ou não tem uma especificação? Ele tem que estudar, viu? Não preocupe não que ele tem que estudar, e o nosso curso, nós temos os nossos tutores, nós chamamos professores. Uhum. Nós quando eu falo não é um curso de 4, 5 anos, né? São 2 anos e meio o técnico em para sair formado em técnico em cafeicultura. Em cafeicultura. São 2 anos. 2 anos e meio? 2 anos e meio. É mesmo? O primeiro módulo, o primeiro semestre, é um básico. Ele vai aprender a trabalhar em ambiente virtual, vai aprender a se comunicar, vai ter um pouquinho entender um pouquinho de matemática, por exemplo, mas a matemática voltada para sempre aquela matemática aplicada. Isso. Vamos falar em matemática, mas assim dentro do contexto da cafeicultura. Uhum. Então, e depois são 2 anos só café. Ah, é? Café. Perfeito. Então, assim,
Esse é um curso. Nós temos outros cursos também, porque nós oferecemos atividades EAD. Por exemplo, nós temos curso de técnico em agronegócio, que é 80% à distância e 20% presencial. Eles vão lá para realizar atividades, por exemplo. Eles chegam lá, nós os levamos para empresas do agronegócio. Tem esse curso. E nós estamos nos cadastrando também na faculdade CNA, que são cursos de graduação tecnológica. São 4 cursos de graduação tecnológica, que são cursos 100% à distância. Ele só vai lá fazer prova. Perfeito. Então, assim, por que a gente tem todos esses cursos? A gente fez uma pesquisa e nós fizemos, depois num seminário eu encontrei com pesquisadores da UFV, Universidade Federal de Viçosa, que levantou as principais dores do agronegócio, que também são as dores da cafeicultura. Qual que é a principal dificuldade hoje dentro da cafeicultura? Falta de mão de obra. Qual que é a segunda maior dificuldade hoje dentro da cafeicultura? Falta de mão de obra especializada. Então, os 2 principais problemas da cafeicultura e do agronegócio em geral parte de mão de obra, pessoas, formação e ter disponibilidade. Hoje existe muito emprego dentro do agronegócio e são empregos com uma boa remuneração, só que as pessoas têm que perceber que esse emprego do agronegócio elas têm que ter alguma formação e nós estamos ali para fazer isso. Bacana. Para quem é voltado esse curso? Para todo mundo? Só para o produtor? Uma pessoa que não tem nada a ver com agronegócio e quiser entrar nessa... Ele é recomendado? Ele é muito recomendado. Por exemplo, antes de nós oferecermos os cursos, os primeiros processos seletivos lá, eu conversei com, por exemplo, gente que trabalha dentro de cooperativa de crédito. Falei assim, eu trabalho aqui nesse banco aqui, eu quero fazer um curso para eu entender da cadeia do agronegócio café. Entender a demanda do tomador, de crédito. Exatamente, entender a demanda do tomador de crédito. Então, assim, o nosso público, prioritariamente, é o produtor, como eu falei, o produtor e seus colaboradores. Mas nós trabalhamos com um público urbano também. Só para diferenciar, nós oferecemos o curso lá, período matutino, o curso começa às 8, todo dia, 8 às 11h15 da manhã, Perfeito. E o noturno, de 7 da noite às 10h15 da noite. São públicos completamente diferentes. À noite, normalmente são produtores rurais, filhos de produtores. A gente não tem, é um curso importante falar, nosso curso é subsequente. O que é isso? O candidato tem que ter completado o ensino médio para poder se candidatar lá. Tá. Nós não Perfeito. temos lá jovens de 14, 15 anos, não. São pessoas que já fizeram o ensino médio. Tá ok. À noite, prioritariamente, são produtores rurais. Pela manhã, são pessoas mais urbanas ou pessoas que não estão colocadas no mercado que querem ter a formação. Querem ingressar nesse segmento. Nesse segmento. E por o Senar ter uma credibilidade muito grande dentro da parte de formação profissional, as pessoas vão lá, porque elas sabem que ter um curso do Senar é importante. É um curso reconhecido, muito reconhecido dentro do mercado. Bacana, muito bem. Barata, dentro deste contexto, existe uma parceria ali com a Fundação Procafé? O Centro de Excelência em Cafeicultura com a Fundação Procafé, por conta da proximidade que vocês estão ali, geograficamente falando? Sim, com certeza. A Fundação Procafé é uma das entidades mais importantes dentro da cafeicultura na parte de pesquisa. E quando foi escolhida a área para fazer a construção do Centro de Excelência em Cafeicultura, a Fundação Procafé também participou disso aí, que é importante nós termos uma área para levarmos, por exemplo, nossos alunos para conhecer a lavoura, a prática. Então, a Fundação, sim, é uma parceira. Como todos os elos da cadeia do agronegócio café, são parceiras nossas também, todos são parceiros nossos. Perfeito. Qual que é o nosso objetivo? É ter a pesquisa junto, mas nós também queremos ter, por exemplo, a parte de comercialização junto, a parte de cafés especiais juntos, a parte de classificação e degustação junto. Isso tudo está dentro da grade da formação aí do técnico em cafeicultura. Tem parte da grade, mas nós, por exemplo, nós trazemos essas empresas para dentro do Centro de Excelência, através dos nossos eventos. Ok. Então, por exemplo, tivemos muitos eventos no primeiro semestre. Nós temos uma série de eventos programados para o segundo semestre. E vou te falar, tem um evento em novembro que talvez seja um dos mais importantes dentro da cafeicultura nacional que nós vamos realizar. Qual que é este evento, Barata?
Você poderia dar um spoiler para nós? Vou dar um spoiler aqui. Vamos começar com os eventos agora no final de agosto. Nós vamos fazer um seminário sobre sustentabilidade com a Minasul. Nós vamos falar sobre agricultura regenerativa, especificamente cafeicultura regenerativa, que é um assunto que está muito em moda. Na verdade, assim, é uma mistura de práticas de agricultura não orgânica, voltada para uma cafeicultura convencional e práticas que, de repente, os nossos avós dentro da propriedade faziam. É valorizar algumas práticas que beneficiam o solo, manutenção de água dentro da lavoura. São práticas interessantes. Então, vamos fazer esse seminário. Em outubro, nós vamos fazer o cupping do Café Florada, que é do Café Três Corações. Uhum. Isso é mostrar a importância da mulher cafeicultora. É uma prova de lotes de cafés produzidos por mulheres, que o Café Três Corações faz esse trabalho, e os cafés de melhor qualidade eles vão ser embalados e comercializados pelo Café Três Corações. É uma valorização de algo que está ocorrendo, que é a mulher dentro da cafeicultura está tendo uma participação cada vez mais firme. O jovem também. Temos o cupping do ATG, que é um programa interno, assistência técnica gerencial, que nós fazemos com propriedades dentro da cafeicultura em Minas Gerais inteiro, que são esse cupping, é a avaliação dos cafés que ajuda na comercialização para o produtor rural. E o evento específico de novembro, que vai ser um dos principais eventos, logo após a Semana Internacional do Café em Belo Horizonte, que é um evento do Sistema FAENG-SENAR, nós vamos ter, na mesma semana, o Coffee Connect, que é um evento que é itinerante, e provavelmente esse evento possa se tornar fixo dentro do Centro de Excelência, que vai ser um evento do Centro do Comércio de Café de Minas Gerais, que está em Varginha. Na mesma semana, nós vamos ter o Cup Taster, que é um evento da BSEA, Associação Brasileira de Cafés Especiais, onde você faz uma competição. Um campeonato, de provadores, né? Que avalia as habilidades sensoriais dos provadores, que é importante. Bacana. E vamos ter também o Encontro Nacional dos Classificadores de Café da Associação da ABCD Café, Associação Brasileira de Classificadores e Degustadores de Café. Então, assim, nós temos 3 eventos super importantes a nível nacional ocorrendo na mesma semana dentro do Centro de Excelência. Nosso objetivo é sempre trazer os eventos, trazer toda a cadeia do agronegócio para próximo dos nossos alunos. Isso traz uma experiência muito grande para eles. Pelo que você está falando aí, foi criada uma baita de uma estrutura para estar abrigando isso tudo. Ele ia dar um spoiler, ele deu o ano inteiro do calendário. Pois mas ele estava falando ali, eu estava imaginando o tamanho da estrutura, do aparato que você tem que ter para abrigar e conseguir executar essas atividades, né? Obrigado, bem lembrado. Obrigado pela pergunta, que nós podemos falar um pouquinho sobre a estrutura do Centro de Excelência. As pessoas às vezes pensam que o Centro de Excelência é um local ali. Nós temos uma estrutura que é como se fosse uma universidade. Nós temos uma área de 20 mil metros quadrados com aproximadamente 6 mil metros de construção, onde nós temos a parte administrativa, temos a parte pedagógica, temos a parte de convivência com a cantina, temos as nossas salas de aula, temos 6 salas de aula. Nós temos 4 laboratórios de café, onde nós fazemos a classificação, degustação, torra dos cafés especiais. Nós temos 3 laboratórios de informática muito bem equipados, com equipamentos de última geração. Nós temos a nossa biblioteca. Nós temos um auditório lá para 250 pessoas para fazer eventos. Isso tudo na área construída e com estacionamento. Onde você encontra, por exemplo, toda uma estrutura dessa para fazer eventos que você possa trazer todo mundo para dentro daquilo ali. E o aluno não paga nada? Né? Não. Como nós temos que... nós recebemos do produtor rural, nada mais justo que oferecer todos esses cursos de qualificação para gerar melhoria de renda para o produtor, que ele vai ali aprender e vai aplicar na sua propriedade. O público urbano vai aprender e vai aplicar na cadeia do agronegócio, como o produtor também. E nós oferecemos todos esses cursos gratuitos.
Nada é cobrado. Então, Barata, dentro dessa sua resposta, né, veio uma perguntinha. O produtor está sabendo utilizar? Existem estatísticas que mostram que essa utilização vem aumentando, que o produtor está mais atento a essa questão? Vamos pensar primeiro no sistema FAENG-SENAR. O que nós oferecemos no Centro de Excelência é o que nós chamamos de educação formal. São cursos chancelados pelo Ministério da Educação e Cultura. Mas o sistema também oferece educação não formal. Né? Que seria uma extensão. A não formal são cursos de curta duração que você não precisa ter lá a chancela do MEC. Sim. Uhum. Então, por exemplo, nós atendemos mais de 100 mil produtores anualmente. Tratorista, aplicação de herbicidas. Treinamento de drone, curso de classificação e degustação de cafés especiais, de torra. Então, assim, uma infinidade de cursos. O que está acontecendo agora, principalmente com essa nova diretoria, com o presidente nosso Antônio de Salvo, que é um cara excepcional, ele está mostrando a cara do sistema FAENG-SENAR para o público. Porque antes a gente fazia um trabalho muito silencioso. E as pessoas têm que reconhecer esse trabalho e perceber. Então, quando mesmo um público urbano ou um produtor, quando ele ouve aquilo ali, pô, que ótimo, onde ele procura? Onde esses cursos são ofertados? Através do sindicato patronal, sindicato dos produtores rurais. Ele vai lá, são cursos oferecidos. Tem um leque ali. Tem um leque de opções. Existe um itinerário formativo para cafeicultura, para bovinocultura, para apicultura, para uma série de cadeias produtivas dentro de Minas Gerais que o Senar oferece. Ou seja, acesso tem. Acesso tem. O que nós estamos fazendo agora é divulgar mais isso aí. É como o nosso presidente fala assim, menos Belo Horizonte e mais Minas. Levar isso tudo para próximo. Bacana. Então, esse é um trabalho que essa nova diretoria está fazendo de uma forma excepcional e é reconhecido por todos. Show de bola. A cobertura é para todo o estado de Minas Gerais, nos centenas de municípios, ou é regional? Cada região tem o seu atendimento? Vamos falar primeiro do sistema e depois eu volto a falar do Centro de Excelência. O sistema ele trabalha todo o estado de Minas Gerais. Tá? Então, dentro de Minas Gerais, nós temos 10 escritórios regionais, cada um atua em determinados municípios. O Centro de Excelência, ele tem o curso presencial, naturalmente. Por exemplo, você não vai pegar um aluno que mora a 100 quilômetros, passou de 50 quilômetros, é difícil ele fazer o curso presencial. A locomoção, né? Não faz sentido. Então, assim, o presencial, ele está sendo montado quase que online com o curso. Por exemplo, o segundo módulo, nós começamos agora no primeiro módulo, foi oferecido agora no início desse ano. O segundo módulo ele foi montado, todo o material didático foi montado no primeiro semestre. Então, o material está sendo montado agora, o que é já mais novo dentro da cafeicultura. Daqui a 2 anos e meio, quando esse curso ficar completo, naturalmente você vai renovando o conhecimento dentro desses materiais, mas são renovações menores. O material ficou pronto, ele vai ser oferecido à distância. Legal. Então, na medida que ele for oferecido à distância, aí nós podemos oferecer para toda Minas Gerais, para todo o Brasil, porque ele é um centro de excelência nacional. Os senares dos outros estados, eles vão poder oferecer esses cursos através do ensino EAD, ensino à distância. Bacana. Então, assim, o alcance nosso, ele inicia presencialmente, o curso ficou pronto, ele vai ser oferecido para todo o Brasil. Por isso nós temos que falar dos cafés do Brasil inteiro. Nós não podemos falar do café de Varginha, do sul de Minas, e por mais importante que seja o café mineiro... Nós estamos falando de café brasileiro. Nós estamos falando de café brasileiro. Qual é a principal dificuldade do Centro de Excelência? Onde é que está o entrave? Se é que tem algum. Como é que está a demanda? São 2 perguntas numa só. A demanda, tem fila de espera ainda? Há vagas, quem quiser é só chegar e fazer? Essa pergunta que você colocou é legal, né? Porque tem que respeitar uma estrutura que existe, que está disponível, né? Sim. Então, assim, não é demandou, achou, né? Como que o produtor, ou, na verdade, o estudante poderia garantir uma vaga no Centro de Excelência em Cafeicultura? É legal essa pergunta. Por exemplo, nós não temos um vestibular. Como é que nós fazemos a classificação dos nossos candidatos? Ele entra tudo online, ele entra no site, até na minha cabeça eu entro no site do sistema, depois deixa o endereço eletrônico.
ele tem que deixar alguns documentos lá. Tem que deixar o histórico escolar do ensino médio, deixar a conclusão do ensino médio e os dados pessoais. Nós fazemos uma avaliação, principalmente de português e matemática, para fazer a classificação desses alunos. Ok? Ele classificar, depois nós passamos para a etapa de entrevista. A entrevista é feita assim, nós temos 30 vagas no curso à noite. Nós chamamos 90, 3 vezes nós classificamos os principais, a gente chama 90 para fazer. Tem de manhã, 30 vagas, 90. Então, é uma coisa trabalhosa também. Mas nós fazemos a parte de avaliação do histórico escolar do ensino médio. Muitas vezes tem gente que já formou em graduação e vai lá estudar com a gente. Aí põe o histórico escolar da graduação. Aí ele é desclassificado. É terrível isso aí. Então, é uma avaliação curricular e uma entrevista para você fazer a seleção. Para você ter uma ideia, alguns cursos lá, para 60 vagas apareceu quase 300 candidatos. Olha. Normalmente, para cafeicultura, é no mínimo 4, 5 vezes o número de vagas. Então, assim... 4 por vaga. 4, 5 por vaga. Geralmente, o aluno fala assim, qual que é a concorrência, né? Eu, quando fiz vestibular, era exatamente, assim, quantos candidatos por vaga? Quantos candidatos por vaga? Nós, por enquanto, um curso com pouca gente conhecendo, de 4 a 5 candidatos por vaga. Isso Mas relevante permite a concorrência. Fazer uma boa seleção para chamar bons alunos. E a gente percebe assim que o estudante, o produtor que venha buscar, né, o centro de excelência, ele acaba dando uma qualidade para este interior de sala de aula, porque são pessoas muito voltadas para a atividade, né? E nós temos que ter, um perfil diferente. Sim, mas nós temos que ter muita responsabilidade nessa formação dessa mão de obra. Então, nós temos que selecionar bons candidatos, sim, para que eles, através da formação, saiam profissionais bem mais qualificados. Por que disso? Nós temos cooperativo nos procurando, nós temos empresas do setor privado querendo os nossos alunos para fazer estágio, junto com multinacionais. Então, assim, hoje o ensino técnico está sendo muito valorizado no Brasil. Tem cooperativas que diminui o número de agrônomos, apesar de ser agrônomo, não gostar tanto dessa realidade, mas está acontecendo isso. Perfeito. Você não precisa contratar todos agrônomos para trabalhar em campo. Você contrata alguns agrônomos e contrata um volume maior de técnicos. Entendeu? Eu sou engenheiro agrônomo, vou dar a minha mão para fazer a minha culpa aqui. A gente tem uma formação muito ampla. Mas o técnico parece que ele é mais bem preparado para fazer o trabalho de campo. Fazer o operacional, o processo. Entendeu? A gente faz um trabalho mais tático. O técnico tem a capacidade de fazer o operacional de uma forma mais fácil. Então, assim, entendi. O técnico está sendo cada vez mais demandado dentro dessas empresas. Perfeito. Vocês colocam no mercado um profissional já formado, um técnico. Quanto ganha um técnico em comparação a um engenheiro agrônomo? Qual a faixa salarial deste pessoal? Você tem essa informação? Não, eu não tenho essa informação, mas eu posso te falar o seguinte. Cada vez mais você tem técnicos e engenheiros agrônomos formados. O mercado, algumas empresas, antigamente você tinha um mínimo profissional, hoje você tem empresas terceirizadas, você tem o salário variando muito. Eu acho que você entrar na empresa, hoje o jovem, ele é muito ansioso. Então, isso é uma dificuldade, porque ele acha que ele formou ali, ele já tem que ganhar Ele já quer sentar na mesa da presidência. Ele já quer sentar ali. Então, assim, ele tem que mostrar o seu valor. Às vezes, muitas vezes, é importante ele não entrar ganhando muito, mas, de repente, ele mira numa empresa ou no segmento que ele quer trabalhar. Eu acho que ele tem que ser resiliente o suficiente para mostrar o seu valor. Exatamente. Porque não adianta você... Eu falo muito assim, quando você tem uma indicação para trabalhar numa empresa. Eu não ligo para ser indicado. O importante é você ter competência para se manter naquela indicação. A indicação por si só não é suficiente para você se manter nem ter um bom salário. O agronegócio oferece bons salários, sim, muito, muito maiores do que o mercado dentro de uma cidade, o mercado profissional dentro da cidade. E a possibilidade de crescimento é muito grande. Olhem como o agronegócio está se profissionalizando. Por exemplo, vamos falar uma bobagem aqui. Você pega uma colhedeira de café. Quanto custa uma colhedeira de café? Não estou falando que o técnico vai ser o operador da colhedeira. Mas você paga lá milhões num equipamento,
Você tem que ter uma pessoa capacitada para colocar aquilo ali. Às vezes o produtor, o cafeicultor, ele compra uma cabine dupla, faz o seguro, mas não faz o seguro da colhedeira. Aí ele põe você vai colocar um cara sem nenhuma formação para dirigir um trator caro ou uma máquina, a mesma coisa no agronegócio, o técnico cafeicultor. Ele vai entrar no mercado, o cara vai contratá-lo porque ele precisa ter noções da cadeia do agronegócio café, e se ele for competente, ele vai crescer profissionalmente. Isso é natural. Isso aconteceu comigo, estou com 60 anos de idade hoje, parece 59, é 60. Corpinho de 59. Corpinho de 59, entendeu? Então, assim, essa é uma realidade. Não adianta o jovem querer ganhar muito no primeiro instante. Ele tem que mostrar a sua competência. E para isso, ele tem que ter uma boa formação. Perfeito. Exatamente. Perfeitamente. Você falou aí num determinado assunto que tem um seminário voltado para mulher. Outubro, né? É um cupping, é uma prova da Café Três Corações que nós estamos levando sempre o nosso objetivo de ser referência de eventos na cafeicultura para deixar as empresas próximas dos nossos alunos. Essa é uma grande demanda, a mulher cada vez mais presente no campo, no negócio café também. Sim. Existe uma perspectiva de criar um curso para mulher ou para falar disso, um seminário, coisa do tipo? Já tem isso? Já existe. Existem encontros de mulheres cafeicultoras, de mulheres que participam dentro do negócio em outras cadeias produtivas. Isso as pessoas não percebem, mas isso já está acontecendo de uma forma muito firme. Tomou volume, tomou tamanho, né, Barata? Não, o que eu falei, não só as mulheres, os jovens. Os jovens. O que está acontecendo? Antigamente, o produtor, o cafeicultor, falou assim: filho, vai para a cidade que isso aqui não é um lugar para você. O que está acontecendo? O jovem hoje também não é bobo. Ele está percebendo que ele vai para a cidade, se ele não tiver uma formação, ele vai, eu vou ganhar conta aqui. Nossa, cafeicultura, quanto que fatura aquilo ali? Se eu gerir bem aquilo ali, eu posso ter uma renda. Então, o jovem hoje está se preocupando em voltar para a propriedade e assumir os negócios. É o que nós chamamos de sucessão empresarial. Ele colocou uma coisa, está ligado numa frase que eu escutei tempos atrás, era o seguinte: antigamente, né, os pais de família falavam para os jovens assim: vai para a cidade trabalhar e estudar porque aqui no campo não vira. Hoje a frase mudou: vai para a cidade, busca conhecimento e volta para aplicar aqui. Exatamente. Então, assim, exatamente isso aí hoje porque em dia. É tudo consequência dessa profissionalização da agricultura, do agronegócio brasileiro. Gente, não dá para... vamos falar da cafeicultura. Antigamente, assim, eu sou um cafeicultor tradicional. Se você for um cafeicultor tradicional porque você produz um café de qualidade há muito tempo, mas se você não atualizar a sua gestão, a forma de você trabalhar o seu negócio, você pode ser um cafeicultor tradicional frustrado e quebrado. Entendeu? Então, hoje em dia, o conhecimento, como Leandro falou, assim, traz o conhecimento para aplicar aqui, isso é importantíssimo. Por quê? Porque o jovem está percebendo que aquilo ali é o futuro dele também. Então, e hoje você tem toda a facilidade. Antigamente você ficava isolado na roça. Hoje você tem todas as facilidades da cidade na zona rural. Por que não ficar lá? A qualidade de vida melhor, uma alimentação melhor. Exatamente. Entendeu? Perfeito. Você tem internet, você tem celular, você tem curso online, você tem um cenário. Eu encontro com vários produtores falando a respeito do nosso programa aí, Café na Pauta, discutindo a respeito de mercado, acessando informações de mercado. Então você vê que hoje o produtor, o funcionário que trabalha no meio rural, ele tem os mesmos privilégios do pessoal do meio urbano, né? Não tem déficit, né? Não existe déficit, tá certo? E com qualidade de vida, né? Exatamente, eu ia falar, e a qualidade de vida? E a qualidade de vida? Acordar, tomando um cafezinho, ouvindo um galo cantar lá, tomar um cafezinho. A gente tem que pensar assim, na roça, não precisa ter uma casa que nem a cidade com relação a tudo. É bom ter um fogãozinho a lenha lá, para a gente ter uma comidinha caseira, olha que coisa boa. Exatamente. Tudo isso com tecnologia para o agro. Essa ideologia é aplicada na sala de aula, nos seminários, nos que vocês fazem de encontros? Isso é conversado? Essa humanização? Vocês trazem isso? É lógico que dentro da nossa grade curricular, das unidades curriculares, a gente não fala especificamente dessa forma. Né? Mas isso vem da percepção, da percepção do que está acontecendo. Entendeu? O jovem
O jovem sabe, não só o jovem, o mais velho também. Ele percebe que ele tem uma qualidade de vida melhor, ele pode ter uma boa qualidade de vida ali. E a cafeicultura é privilegiada com relação à sucessão empresarial, porque hoje a cafeicultura traz renda. Se você tem produtividade, você tem baixos custos de produção, se você faz um bom acompanhamento da gestão de todos os processos, você pode ter uma renda altíssima dentro da cafeicultura, mesmo pequenos produtores, entendeu? Algumas cadeias estão caminhando para isso, mas hoje a cafeicultura está muito mais tranquila que outras cadeias, com certeza. Bacana. Barata, você falou que o agro é um negócio. O Brasil está preparado para isso? Quando eu falo Brasil, você entende o que eu falei? Mão de obra, o setor de comercialização, está pronto para essa demanda gigantesca? Se a China começar a beber café, nós estamos prontos para isso, profissionalmente falando? Com certeza nós estamos prontos. Existem as deficiências, como eu mesmo falei, da mão de obra. Então, se nós estamos ofertando isso aqui, é tudo ajuste. É como se fosse assim, eu lembrando, como engenheiro agrônomo, a lei do mínimo, que tem aquele barrilzinho com as ripinhas lá, com umas ripinhas mais altas, você vai encher de água ali, a ripa mais baixa que determina o nível. Então, se a mão de obra hoje está em falta, nós temos que elevar o nível dessa mão de obra. Se daqui a pouco for a parte técnica, nós temos que levar essa parte técnica. Mas veja bem, por exemplo, quando nós temos uma feira agropecuária. Vamos pensar na Expo Café, que é uma grande feira da nossa região. Pense na quantidade de empresas que representam todos os setores ali. Você tem lá a pesquisa, você tem a Fundação Pro Café, que lógico não tem uma participação tão ativa, que não é uma coisa que você faz comercialização. Hoje você tem materiais. Pensa numa das variedades de café da Fundação Pro Café, que é o café arara. É um café resistente à ferrugem. Gente, isso era um problema seríssimo dentro da cafeicultura. Continua sendo, mas nós temos materiais que são resistentes. Hoje nós temos maquinário para fazer colheita do café, tanto grandes propriedades como pequenas propriedades. Nós temos indústria de insumo cada vez fornecendo insumos com menor impacto ambiental. Então, nós temos todo o aparato para se produzir com a preocupação de produzir mais, melhor, com qualidade. Lógico que o Brasil está preparado. O Brasil está tão preparado que o mundo inteiro ele fica um pouco abismado quando a gente tem, por exemplo, quando você pega a nossa produtividade. O Brasil, quando eu estudava, por exemplo, vamos pensar na cadeia de avicultura. O Brasil era importador de aves. Hoje é um dos maiores exportadores de carne de frango, por exemplo. Perfeito. Entendeu? Então, assim, o Brasil é o maior exportador de soja, exporta milho, exporta café, açúcar. Então, assim, o mundo, às vezes, ele começa a pôr algumas barreiras para segurar um pouco a pujança do Brasil dentro do agronegócio. O Brasil é um país do agronegócio. Existe a indústria, existem os serviços, mas o Brasil tem que investir cada vez mais dentro do agronegócio, que esse é um dos pilares da nossa economia. É aptidão, né? É aptidão. É aptidão. Se você for analisar, nós já discutimos aqui isso aí em outros temas, nós temos tudo que nós precisamos aqui dentro, né? Para produzir extensão territorial, investimento, tecnologia, os institutos de pesquisa, as universidades, né? Sim. É uma riqueza absurda, né? Eu costumo brincar com algumas áreas, por exemplo, se o Brasil inventar de produzir azeite, óleo de oliva, nós já temos áreas que produzem azeites de altíssima qualidade. Só que nós, de repente, fazemos assim, nós produzimos 1.000 litros de azeite. Para produzir 1 milhão de litros, assim, num instante, o mundo ele fica um pouco abismado com o que acontece nesse país. Exatamente. Entendeu? Porque nós temos institutos de pesquisa, a própria inclusão do Cerrado, através do nosso saudoso Alisson Paulinelli, entendeu? A introdução das áreas de Cerrado, com a parte de colocar lá os corretivos de solo, entendeu? Nós temos assim a possibilidade, quando fizemos um plantio direto, que é uma parte de sustentabilidade muito forte. Então, dentro do agro brasileiro, nas suas principais cadeias produtivas, gente, ninguém segura esse país nessa área. Então, o que falta é acreditar, a autoestima. Você consegue, você pode, é isso que falta no brasileiro para chegar lá? Não, o brasileiro pode, acho que não falta isso.
tem horas, por exemplo, o agro brasileiro, vamos pensar historicamente, ele cresceu sem muito incentivo. Porque você pega, por exemplo, os países desenvolvidos, eles têm subsídios o tempo inteiro. O Brasil cresceu no agro, aumentando produtividade sistematicamente e nunca teve tanto incentivo de governo. Eu acho que, principalmente, não falo que atrapalha, se todos os setores que estão em volta do agro falam assim, não vamos atrapalhar o agro, ele vai sozinho. Deixa trabalhar. Deixa trabalhar. É. Deixou trabalhar, o agro vai embora. Entendeu? Bom, a gente quer agradecer ao Barata pela aula que ele nos deu aqui hoje. Barata. Literalmente. Foi muito do bom. Instituto Senar Faeng. As redes sociais estão aí na tela e a gente quer dizer que estamos abertos para quando você quiser voltar e divulgar ainda mais o trabalho da instituição e o seu. Fique à vontade. Eu vou estar visitando a estrutura de vocês. Não tive a oportunidade ainda, um tempo para dar uma chegadinha lá, mas quero visitar e certamente vou encontrar algo maravilhoso. Está aberta a visitação para qualquer pessoa? Isso que eu ia perguntar, qual que é o horário de funcionamento do Centro de Excelência? Eu quero abrir a todos a possibilidade de ir ao Centro de Excelência e conhecer a nossa estrutura, entendeu? A gente está aberto. Quem quiser ir lá conhecer, a gente está sempre de braços abertos. Naturalmente, se for algo que se a gente vê que é um interesse em conhecer aquilo lá, podem ir todos lá que a gente vai recebê-los todos. Fica em Varginha, né? Fica em Varginha. É só colocar Centro de Excelência em Cafeicultura já hoje no Google, já direciona. Qual foi a data de inauguração do Centro de Excelência? Nós inauguramos dia 26 de outubro de 2023. Ou seja, a gente... Está recém-inaugurado. Não tem um ano da inauguração. E o início do funcionamento foi agora nesse ano. E estamos com um trabalho bem intensivo para realmente, nós já estamos conseguindo trazer diversos eventos importantes para dentro do Centro de Excelência. Está com um cheirinho de tinta fresco ainda, né? Tá novinho, banco de carro novo. A gente está com vontade assim no último. Que show. Que seja para sempre essa vontade no último. Barata, obrigado pela sua presença. Fique à vontade para voltar quando quiser e divulgar o trabalho de vocês. Agradeço muito, o trabalho de vocês é muito bacana. É um trabalho que leva muito conhecimento para todos que nos ouvem e nos veem. Então, assim, parabéns pelo trabalho de vocês também. A gente que agradece, Barata. Um grande abraço. Abraço a todos. Você acompanhou, então, mais um bate-papo aqui no nosso Café na Pauta, o nosso podcast. Semanalmente, quinzenalmente, a gente tem aqui sempre um vídeo novo. Tem sempre as redes sociais para você acompanhar. E não esqueça de colocar aqui, seguir a gente, dar um cliquezinho no sininho para receber as notificações. E esperamos encontrar com você nos próximos programas. Um grande abraço e até lá.